Entre o Dia da Europa, 9 de maio, e o 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, que já se celebra um pouco por todo o mundo, foi apresentado em Lisboa, na Sociedade Histórica da Independência de Portugal, o documentário franco-português Os Herdeiros da Batalha de Lalis, realizado por Carlos Pereira, jornalista e diretor do Luso-Jornal em França. O objetivo do filme, sublinhou Carlos Pereira, à RDP Internacional, lutar contra o esquecimento da participação portuguesa na Primeira Grande Guerra. Em tempos de guerra e de paz, conversamos com Ribeiro Castro, presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal. Bom, o Dia da Europa é um dia para vivermos com esperança que a crise atual seja superada. De facto, a Europa foi colocada pela Rússia numa situação de risco tremendo e que se vê bem naquele território da Ucrânia onde a guerra está entupida e que nos faz lembrar, de facto, a guerra das trincheiras da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de extrema violência e de mortandade, como esta também, enfim, ainda de uma dimensão não tão severa e esperemos não tão longa, mas se traçarmos um paralelo é com a invasão da França pela Alemanha e que foi parada e que esteve ali, mete para trás, mete para a frente, mete para trás, mete para a frente, na Guerra das Trincheiras, onde se travou a Batalha de Lalis, que hoje foi, digamos, o acontecimento de fundo do magnífico documentário de extrema humanidade de Carlos Pereira. E, portanto, essa é a memória que rejeitamos. A guerra, o conflito, é uma memória importante, mas é aquilo que nós não queremos. E por isso é muito importante que a Ucrânia vença e que os valores da liberdade e do direito triunfem. Eu muitas vezes digo que a guerra da Rússia, mais do que contra a Ucrânia ou contra o Ocidente, que uma vez mais hoje, de uma forma perfeitamente sem vergonha, apareceu no discurso de Putin, é uma guerra contra as Nações Unidas. É uma guerra dirigida contra o sistema das Nações Unidas, contra os valores das Nações Unidas, contra os princípios das Nações Unidas. E, portanto, é fundamental que as Nações Unidas façam recuar a Rússia ao território do direito e da Carta das Nações Unidas. Do presente para o passado, a guerra 1914-1918, Primeira Grande Guerra Mundial, com a participação de soldados portugueses completamente às escuras, foram mandados pegar nas armas. Recordamos essa participação portuguesa que deixou depois um rastro também da presença portuguesa em terras francesas. Sim, bom, a Europa do princípio do século XX era bastante diferente do que é hoje, não é? Portanto, nós tínhamos ainda potências, enfim, tinha sido a Conferência de Berlim, no final do século XIX, tinha sido a divisão da África a regra de esquadro, com consequências terríveis, que nós também tivemos que acompanhar sob pena de perdermos aquilo que eram os nossos interesses. Nós estávamos presentes em África desde o século XV e jamais tínhamos feito aqueles desmandos da ocupação obrigatória, enfim, como resultou da Conferência de Berlim. Portanto, o colonialismo como conhecemos nasceu aí e à entrada do século XX, as grandes potências europeias, a França, a Alemanha, o Reino Unido, sobretudo, em menor escala a Bélgica, tinham os seus interesses pelo domínio do mundo e do continente africano e essas rivalidades levaram-nos a uma guerra europeia e mundial de enormes proporções. Portugal juntou-se do lado dos aliados, portanto do lado dos agredidos, a França e os ingleses, e o exército português foi chamado, já com a guerra avançada, creio que como entramos na guerra em 1916, portanto mais ou menos a meio de 14-18, e para uma missão política, como foi aqui recordado em particular pelo embaixador Seixas da Costa, uma missão política que era estarmos à mesa do que viria a ser o Tratado de Versalhes no dia após a vitória. E para que os nossos interesses, aí uma vez mais no ultramar, nas colónias, não fossem esmagados nesse novo desenho. E o exército português, em condições muito deficientes, muito negativas,
para mais com um país em grande convulsão, que se agravou em 1917 e, portanto, com o moral bastante minado. A verdade é que cumpriu. Nós estivemos do lado dos vencedores dessa guerra e, portanto, os nossos interesses internacionais e coloniais ficaram intocados e, portanto, foi a Alemanha que pagou o preço desse atrevimento de iniciar a guerra, perdendo Tanganica, a Namíbia, etc. O Togo, enfim, portanto, digamos, a Alemanha colonial desapareceu e, portanto, esses territórios foram em mandato entregues à superintendência de outras potências, nomeadamente inglesas. Ingleses e, creio que num caso, francês. E, portanto, enfim, é uma Europa bastante distante dos nossos tempos de hoje. Mas os soldados e oficiais portugueses cumpriram com grande sacrifício a sua missão. E o que podemos ver aqui neste magnífico documentário de Carlos Pereira é que deixaram lá um rasto pelos seus descendentes. Portanto, os soldados que sobreviveram, em larga medida, continuaram lá. Foram acolhidas nas terras que andaram a defender, foram acolhidos com grande carinho, como filhos da terra. E, portanto, é a primeira grande imigração, grande porque foi no quadro de uma guerra, e depois ficaram lá. E este documentário é bastante diferente daquilo que eu contava a ver. Contava a ver mapas, avanços de soldados, recuo de soldados. Não, é uma narrativa humana da base e da retaguarda dos combatentes e dos soldados e da sua inserção extraordinária nas comunidades. O carinho que os descendentes têm pelos seus antepassados que faleceram e que estão sepultados ali nos cemitérios portugueses desses territórios franceses. E portanto, é um registro extraordinário, como essa memória ilustre sobrevive mais de 100 anos. Neste documentário, Os Herdeiros da Batalha de Lalis, qual foi a parte que mais lhe chamou a atenção? Olha, as mulheres, as filhas, o carinho, quando levavam uma delas, visitaria com os netos. Portanto, este rasto humano do combatente, que é muito tocante. E depois ouvir que os presidentes de Câmara daquelas terras falam dos portugueses e também se emocionam, como se fosse, e também se emocionam, como agora me estou a emocionar. Isso é muito rico do ponto de vista humano, não é? E é sem dúvida uma levada de imigração portuguesa para a França ímpar. Choram os portugueses como se fossem seus filhos. Exatamente. E de facto foram. Foram irmãos dos seus filhos. O que é que para si significa aos portugueses no mundo, a diáspora portuguesa, as comunidades? 1/3 da população portuguesa vive além fronteiras. Eu acho que é o melhor do que nós temos. Olhe, a história dos portugueses no Oriente é uma história raríssima. É uma história extraordinária. Porque, enfim, nós sabemos alguma coisa de Goa, de Macau, de Timor. É preciso ter a noção que essa administração portuguesa nesses territórios ficou entregue a si própria desde o século XVI. Portanto, porque nós virámos nessa altura para o Brasil e esses ficaram entregues a si próprios. E além desses, há gente no Japão, há gente em Singapura, há gente na Tailândia, há gente no Vietnã, e que são portugueses que andaram sozinhos com Portugal às costas e que deixam, muitas vezes, missionários sozinhos e outros, pessoas que ensinaram e que... Isso é uma coisa extraordinária. É uma extraordinária ver a memória que os portugueses deixaram em Ceilão, enfim, que nós só governamos, creio, 60 anos, não mais do que isso. E o orgulho que têm os singaleses, que são do Sri Lanka, que são católicos, nos seus apelidos portugueses. Têm apelidos portugueses. E o Silva, o Fernandes, referem sempre isso como... Portanto, isso é um caso. Bom, também agora na Venezuela, que é um país que está a ser desfeito pelo seu poder, não é? E há portugueses que lá resistem, que teimam. Ainda aqui há umas semanas estive aqui a visitar-me na cidade histórica e aquilo que ele conta é comovente. Portanto, é a sua segunda terra. Portanto, apesar do que sofre, continua lá. E continua a ter esperança de que voltarão. Portanto, são verdadeiros obreiros e construtores dos países por onde foram. É gente de sucesso nos Estados Unidos, na Austrália. Portanto, nos sítios mais remotos é gente de trabalho. E fora da Europa, muitos empresários.
portanto, trabalhadores por conta própria. Muitas vezes nos transportes, nos supermercados, nas padarias. Encontramos muito aí e noutros serviços, não é? A colónia açoriana, o aveirense, nos Estados Unidos, é formidável, é uma coisa extraordinária. E talvez merecesse mais atenção do governo português e de Portugal. Muito mais atenção. Enfim, nós temos aqui um projeto para trabalharmos mais isso. Vamos redinamizar a relação com as comunidades, porque verdadeiramente é onde se sente mais intensamente o patriotismo. Essas pessoas vivem intensamente o patriotismo. E apenas por serem portugueses. E eu creio que num século em que Portugal vai comemorar 900 anos, nós estamos já a trabalhar nos 900 anos de Portugal, aqui na Sociedade Histórica, isso é um cartão de visita extraordinário, não é? É um cartão de visita extraordinário para qualquer português em França, na Bélgica, no Luxemburgo, nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, na Venezuela, na Colômbia, seja no Chile, na Argentina, na África do Sul. Olha, eu venho daquele país que tem 900 anos. Isto é um cartão de visita extraordinário. Para quando? As comemorações? Bom, isso já está. Enfim, este ano nós introduzimos um lema, porque também queremos enraizar isto nas terras, nos forais, dados por Dom Afonso Henriques, ou pela sua mãe, ou pelo seu pai, os forais afonsinos. E, portanto, como nós dizemos, as terras que fizeram Portugal já estão a comemorar 900 anos. Este ano é Viseu e Porto. Viseu neste mês de maio, o foral faz 900 anos, e o Porto em 14 de julho. Qual foi o primeiro foral atribuído? O primeiro foi Guimarães, em 1096. Esse já fez até no século passado. Mas, portanto, nós teremos que arranjar a forma de voltar lá, mas como houve várias confirmações, nomeadamente Afonso Henriques, nas vésperas da Batalha de São Mamedo, renovou, portanto, em 1128, portanto, isso será em 28. Portanto, o lema que eu lancei foi 50 anos para comemorar 900. E, portanto, entre 2028 e 2079, portanto, cerca de 50 anos, sopra aí o vento da fundação, dos 900 anos da fundação de Portugal. 28 é a Batalha de São Mamedo, muito conhecida porque é a batalha contra a sua mãe. 1179, a bula Manifestis Probatum, em que em 23 de maio o Papa confirmou, reconheceu internacionalmente Portugal. José Ribeiro Castro, presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal. Uma conversa depois da exibição do filme franco-português de Carlos Pereira, Os Herdeiros da Batalha de Lalis. E por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz. Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes, com Paula Machado.